eu queria começar com vocês falando desse benefício, que ele tem um nome com benefício que vocês já conhecem, um nome parecido, que é aquele benefício que é pago à família do dependente que está recluso ou retido. No caso desse benefício conhecido, é o benefício de auxílio reclusão, aquele benefício para alguém que comete algum tipo penal e vai ficar ali privado da sua liberdade, né? Então, a gente já conhece esse benefício de auxílio reclusão. Agora tem um mais parecido com o nome, mas cujo fato gerador é distinto daquele auxílio reclusão. O nome é muito parecido, é também chamado de auxílio, só que ao invés de auxílio reclusão, é chamado de auxílio inclusão. Muito bem, dicas prévias, isso mesmo, auxílio inclusão. Ele é um benefício de extrema importância, por quê? Porque, gente, eu venho falando há algum tempo para vocês, que têm acompanhado essas lives sobre BPC, que tem um setor do INSS que ele é muito superestimado, né? Subestimado, na verdade, que é o setor de habilitação e reabilitação profissional. Ele tem previsão na lei, lá no artigo 93, a lei obriga empresas a contratarem pessoas que tenham passado por processo de habilitação e reabilitação profissional, só que o INSS não tem dado a devida atenção a esse setor. Por exemplo, um dos profissionais mais importantes desse setor aí, de habilitação e reabilitação, é o profissional que trabalha como terapeuta ocupacional, né? Ele trabalha como terapeuta ocupacional e aí ele vai ajudar na habilitação e reabilitação das pessoas, vai identificar qual tipo de ocupação eles podem ter e vai destinar as pessoas para esse tipo de ocupação. Só que há muito tempo mesmo, o INSS sequer tem concurso para terapeuta ocupacional. Então, esse setor ele ficou muito prejudicado, ficou defasado, porque os poucos que tinham ainda são aqueles que já passaram no concurso já há algum tempo, e aqueles que foram se aposentando não foram sendo repostos, não foram tendo suas vagas preenchidas por novos profissionais, por novos, portanto, servidores públicos, né? Esse foi um problema gigantesco, né? Por quê? Porque aí a gente não teve, né, reposição em número proporcional e adequado daquele quadro de profissionais. Aí o setor de habilitação e reabilitação ele passou a ficar mitigado, né, para não dizer realmente deteriorado, depreciado ou esquecido, ou ostracizado até, né? Ele passou a ser realmente ter uma diminuição do seu potencial. Por que eu digo potencial? Porque a lei prevê que essas pessoas que recebiam benefícios e que tinham algum tipo de necessidade de serem habilitados ou reabilitados, elas têm que ser contratadas por empresas. Tiago, onde é que está essa previsão aí? Lá no artigo 93 da Lei 8.213. No artigo 93, eu vou ter a obrigação de empresas com acima de 100 funcionários contratarem pelo menos 2%, vai começar com 2%, né? Pelo menos 2% de pessoas que tenham sido habilitadas ou reabilitadas. Então a gente tem lá na Lei 8.213 essa previsão. Ela vai estipular, né, que a partir de 100 funcionários, a empresa tem que contratar um mínimo de pessoas habilitadas ou reabilitadas. Na verdade, a partir de 200, né? Esse percentual, essa alíquota vai passar de 2% a 5%, tá certo? E ele vai começar com 2% a partir de quantos? A partir de 200 funcionários. Quando a empresa tiver pelo menos 200 funcionários, até 200 funcionários, perdão, ela vai ter que contratar um mínimo de 2% de pessoas com deficiência ou reabilitados, tá? Então, a partir de 100 a 200, 2%. E o percentual de 100 até 200, tem que ser 2% de funcionários de pessoas com deficiência ou pessoas que tenham passado por reabilitação profissional ou tenham sido habilitadas, se já nasceram com algum tipo de deficiência, tá? Então, de 100 a 200, 2%. De 201 a 500, 3% de pessoas contratadas. 201 a 500, 3% de pessoas com deficiência habilitadas ou pessoas beneficiários reabilitados, tá? De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001, além disso, de 1.001 em diante, eu vou ter que ter 5% de pessoas contratadas, que sejam beneficiários reabilitados ou pessoas com alguma deficiência, tá bom? Então, gente, eu vou ter essa gradação, né? A partir de 100 pessoas eu tenho a obrigação, e essa gradação vai pular de 2 para 3, 4 e vai ser de 5% dali para quando eu tiver 1.000 empregados em diante, tá? Então, se tiver 1 milhão de empregados, vai ser também 5%. Só que essa é uma obrigação legal, ela é uma obrigação legal que tem previsão lá no artigo 170
quando eu trato da propriedade privada na Constituição. Por quê? Porque fala que a propriedade ela tem que cumprir também a sua função social. Então, quando eu estou falando em função social, eu estou falando que a empresa também deve servir ao conjunto da sociedade onde ela vive, né? Então, como é que ela faz isso também? Absorvendo pessoas que poderiam ter maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho por causa de alguma deficiência. Em razão disso, gente, a gente já coloca aqui também uma separação muito importante para você usar nas suas peças judiciais, tá? Doutor, incapacidade não é a mesma coisa que deficiência com impedimento de longo prazo. Incapacidade é não poder trabalhar, mas a lei prevê que quem recebe o BPC pode começar a trabalhar e inclusive vai ganhar o auxílio inclusão. Então aqui, doutor, é a maior prova de que o meu cliente ele não precisa estar incapacitado. Ele tem que ter um impedimento de longo prazo que dificulte o acesso ao mercado de trabalho e as condições de convívio social em igualdade, mas ele não precisa estar incapaz de exercer uma atividade laboral.